Olá, como vai? Tudo bem? Aqui quem está falando é o psicólogo comportamental Reginaldo Aguiar e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a adolescência. Tá? A adolescência é um período que demarca de alguma maneira um estágio em que o jovem já não é mais criança e por outro lado também ainda não é um adulto. Né? Então é uma fase entre dois fluxos, né? Então é um fluxo intermediário não definido ainda, né, em grande transformação. É um período muito marcado por transições específicas, entre elas transições biológicas, tanto ligado ao corpo físico quanto à maturação cerebral, transições cognitivas. É importante entender as funções executivas cerebrais e o quanto que acontece essa transformação rápida, né, do autocontrole emocional, da flexibilização cognitiva. Há também uma transição psíquica em que há uma alteração de humor muito claro ou uma intensidade maior desse humor. E por fim é uma transição social. É importante a gente descrever cada uma dessas transições para entender um pouquinho mais os jovens, né? Ou adolescente. Então a gente tem que pensar que a mudança física ela acontece principalmente porque há uma mudança dos hormônios desse jovem, desse adolescente, em que há uma maior liberação de alguns hormônios. Tá? Então, se a gente for pensar em algumas glândulas famosas, algumas áreas famosas do corpo, a gente pode pensar na epífise, a gente pode pensar na tireoide, a gente pode pensar na hipófise, no hipotálamo, tá? Nas glândulas suprarrenais, e glândulas sexuais como os ovários e os testículos. Então o que acontece, essas modificações em que aumentam esses hormônios fazem com que haja nos meninos um alongamento dessa parte do esqueleto, há uma velocidade maior do crescimento da parte apêndice do corpo, ou seja, mãos, braços, pernas, pé, há uma velocidade maior de crescimento. As meninas têm um aumento dos pés, há um desenvolvimento de características sexuais muito clara, o menino começa a ter pelos pubianos, ou o aumento de pelos pelo corpo, o início de um pequeno bigode, né? Outro ponto que acontece também nas meninas é o formato violão, né? Um alongamento um pouquinho mais dessa parte inferior da menina, né? Então o corpo ele tende a ter mais formas femininas mais evidentes, mais claras, certo? Vale salientar também outras transições relevantes e importantes. Uma que vale falar é sobre a transição psíquica, né? A transição psicológica. Então é muito comum uma alteração de humor bastante acentuado, tá? E com uma certa intensidade. Então você observa, por exemplo, adolescentes ouvindo músicas mais down, mais tristes, né? Deprês. E aí eles ficam mais fechados no quarto, ouvindo repetidamente esse tipo de música, não é? Então isso acontece, é muito comum acontecer isso, né, entre os jovens, né? Eu acho que um outro ponto também interessante que associa não só a transição psíquica, mas a transição social, é que o jovem começa a descobrir a sua própria sexualidade, a começar a entender um pouco mais quem é ele mesmo, né? A própria identidade. E muitas vezes esse processo ele acontece na relação com o outro. Então, essa transição social, ela é muito clara pelo jovem querer se autoafirmar, e muitas vezes acontece isso ele interagindo com outros jovens da mesma idade,
do mesmo grupo identitário, né? Acho que um outro ponto muito importante dessa transição social é um comportamento de querer burlar as regras, ir contra o sistema, não é? Se algo é conservador, o jovem acaba sendo um pouco mais libertário, mais anárquico, né? Então é um padrão mais social e psíquico do jovem, esse padrão comportamental. Eu acho importante também falar um pouquinho também de filmes, né? Eu acho que os filmes, eles conseguem de alguma maneira sintetizar. É claro que às vezes um filme, ele, por uma questão artística, estética, às vezes ele se distancia um pouco da realidade, mas alguns filmes, eles se aproximam um pouco mais e podem ilustrar um pouco melhor a adolescência e a juventude. Para começar, uma série bastante interessante chamada Merli, que é uma série catalã, tá? E é uma série em que um professor que se chama Merli, é um professor de filosofia que sai um pouco dos padrões da sociedade, um professor um pouco libertário, anárquico, né, meio contra o sistema escolar, a sociedade, e de alguma maneira ele tem uma influência muito grande entre os adolescentes, porque ele leciona aí para os alunos do quinto ao, acho que o terceiro ano do ensino médio nessa escola. E aí a série passa retratando esses alunos do ensino médio, né? E aí é muito interessante porque você vê esse espírito gregário dos jovens, essa noção de entender um pouco a própria identidade, de se observar a própria sexualidade, não é? Esses testes, esses jogos um pouco eróticos, sensuais, seja para seduzir, ora está apaixonado, ora não gosta mais dessa pessoa e muda rapidamente às vezes do objeto ou da pessoa que ele está gostando, né? Então essa série ela é muito bacana porque vai mostrando várias fases e todas as transições que os jovens eles passam, tá? Em relação a filmes, um filme também muito relevante e importante também é O Profissional. É um filme rodado em 1993 e um filme que foi para o cinema em 94, do Luc Besson, francês, que eu acho ele um diretor fenomenal, que tem filmes maravilhosos, tá? E esse filme é interessante porque uma menina de 14 anos, ela se apaixona por um homem mais velho, né? Que seria um serial killer profissional. E é interessante porque você observa o comportamento dela, um comportamento extremamente emocional, extremamente inconsequente, um comportamento que ora um humor deprimido, triste, ora um amor forte, um comportamento mais excitado. Então é um filme que descreve muito bem essa adolescência feminina, né? Esse primeiro amor, né? E como acontece esses jogos de amor. Então é um filme também muito bacana nesse sentido. Um outro filme relevante também é outro filme francês chamado Rindo à Toa, que ele conta a história de uma moça e os seus amigos, né? Mas enfatizando ela e a sua mãe. E aí vai mostrando um pouco esse choque de gerações entre pais e filhos, essa dificuldade de comunicação entre os pais e os filhos. E eu acho que o diretor, o roteirista, ele foi muito bem sucedido porque ele conseguiu ser muito fiel, de alguma maneira, a esses padrões e transições comportamentais, sociais e cognitivas dos jovens. Então é um filme muito bacana, apesar de refletir um pouquinho a adolescência europeia. A gente assiste, mesmo sendo latino, a gente observa que há muitos padrões de comportamento muito similares e muito típicos da adolescência. Então é um filme muito bacana que vale a pena ser assistido aí para entender um pouquinho mais, identificar um pouquinho os padrões comportamentais e biológicos dos jovens.
Há um filme brasileiro muito pouco assistido e de uma sensibilidade que se chama Antes que o Mundo Acabe. É um filme maravilhoso que revela a iniciação do primeiro amor, do amor à primeira vista, dos jogos de amor entre os pré-adolescentes, né? E nisso também revela tanto o aproximar e conquistar o amor, ao mesmo tempo também não consumar esse amor também e sofrer por isso, né? Então é um filme muito delicado, muito relevante, porque mostra de alguma maneira o que os jovens nesse início aí da adolescência, o que eles acabam passando, né? Que é um início muito ligado à descoberta. Então é um filme muito bacana e é um filme que vale a pena ser assistido. E por fim, um outro filme também bastante conhecido, né? Um filme de alguma maneira mainstream, né? Que é A Sociedade dos Poetas Mortos, em que uma escola conservadora da Inglaterra tem modos conservadores para educar gerações de alunos, né? Mas nessa escola acaba voltando um ex-aluno como professor, né? Um pouco mais libertário, um pouco mais contra as regras, né? E esse professor tenta ensinar os alunos a viver mais intensamente as suas próprias emoções e de alguma maneira ir um pouco mais contra o sistema, as normas, né? Então é um filme muito emocionante, porque além de revelar um pouco esses padrões comportamentais dos jovens, esse espírito gregário, né? Ele também revela muito essa questão também de transgredir, de ir contra o sistema para se autoafirmar, né? Para desenvolver um self mais saudável, né? Então é um filme bastante bacana também, muito assistido, tem atores muito bons também, que vale a pena aí passar um tempinho e assistir para entender um pouquinho mais os jovens, os seus padrões de comportamento, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais os jovens, tá? A ideia aqui é tentar identificar um pouco esses padrões de comportamento, sempre tentando associar um pouquinho aí com o aprendizado por meio dos filmes, tá ok? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço e até mais!